Graça e paz aos irmãos. Muito bom dia a todos. Prazer mais uma vez estar aqui para poder refletir na palavra de Deus, estar com os irmãos comemorando mais um ano das bênçãos do Senhor aqui na PIB de Teresina, 98 anos de ação da graça de Deus entre os irmãos. Pastor Gilvan falou aí da possível viagem a Israel. Só para avisar os irmãos, de fato nós temos uma viagem em julho, que vai acontecer de 10 a 19 de julho, e nessa época o sul de Israel, acreditem ou não, é mais quente do que Teresina, se é que é possível um negócio desse. O sul de Israel pode fazer temperaturas de 46 a 48 graus, deserto, né? Um lugar assim, a parte mais ao norte é mais fresquinha, 37, 38, isso aí é sombra, né? Os irmãos sabem que é tranquilo. Teremos uma viagem talvez um pouquinho mais completa em dezembro, de 1 a 13 de dezembro. Aí a temperatura já muda bastante, mas mesmo assim não é. A temperatura vai variar entre 8, 10 graus até 25, talvez um pouquinho mais. Agora, se os irmãos tiverem interesse, de fato, essas viagens são para conhecer as ruínas, os lugares bíblicos, e para conhecer os museus e fazer mais ou menos uma espécie de curso, assim, na história, visitando os lugares e vendo as principais coisas que tem a ver com a história bíblica. Faz já um certo tempo, nós já levamos pelo menos uns 15 grupos interessados em aprender, tanto para lugares como Egito, que hoje não dá para ir porque a situação está muito instável, não tem condições, Israel, Jordânia, Itália, Grécia e Turquia. Então, se os irmãos tiverem interesse, talvez depois dê um nome, a gente vai possivelmente conversar aí para uma possibilidade de uma viagem especial como essa. A gente continua indicando algum material, problema do mal no Antigo Testamento, o porquê Deus, sendo todo-poderoso e bondoso, como é que existe o pecado e o sofrimento no mundo. Esse é um livro que discute essa questão, tanto na história do pensamento, como na Bíblia, mais especificamente no Antigo Testamento, e com atenção especial ao livro de Abacuque. Falamos ontem, e vale a pena prestar atenção aí na Bíblia de estudo do Rota 66. É uma Bíblia de estudo comentada, falada, não é leitura do texto, é explicação do significado do que o texto bíblico está nos dizendo, respondendo às perguntas mais complicadas, que a gente tem lá 2.500 perguntas e respostas à disposição, uma espécie de enciclopédia da Bíblia, explicando do começo ao fim. E finalmente um material interessante, baseado no livro de Salmos, 30 salmos selecionados, gravados nos lugares aqui, filmados lá em Israel, nos lugares que tem a ver com o salmo em questão. Material interessante, por exemplo, não faz muito tempo, 2005, a arqueóloga Eilat Mazar achou na parte mais antiga de Jerusalém uma estrutura muito elevada, que tem 3.000 anos de existência, uma construção grande que só pode ter sido um palácio real. Então os arqueólogos de Jerusalém acreditam com toda razão que ali era o palácio de Davi, onde o profeta Natan foi conversar com Davi, e onde seguramente Davi cometeu o seu pecado com Batseba. Salmo 51 é filmado e discutido dentro do palácio de Davi, no Salmo 51. Então temos várias coisas interessantes para que alguém que queira conhecer e aprender mais da palavra de Deus para o seu crescimento, aprendizado e fortalecimento aí na sua fé e na sua fundamentação da fé. Pensando em Salmos, eu queria pedir que os irmãos abrissem a Bíblia no Salmo de número 73. Salmo 73, nós vamos ler, mesmo assentados, ouvindo com atenção a leitura da palavra de Deus, desde o versículo 1 até o final do Salmo 73, que inicia o terceiro livro de Salmos. A palavra de Deus nos diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim,
Porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações e o seu corpo é sadio e médio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda assim ao Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Meus queridos, nós vamos pensar hoje sobre trocando de lente. Eu não sei se os irmãos já foram recentemente no oculista para ver se o óculos está funcionando bem. A gente vai, né? Aí o oftalmologista lá começa a mudar. E agora? E agora? Tem hora que você não enxerga nem ele, né? A coisa vai mudando. Eu sou assim, eu estou de óculos, eu pego o ônibus. Quando eu estou sem óculos, o ônibus me pega. A coisa é um pouco complicada. Mas a gente vai, né? Faz aquele exame, vê se está conseguindo enxergar. Alguns já começam a ter a síndrome do braço curto, né? Que começa a botar a Bíblia cada vez mais longe, já lê na Bíblia do irmão lá na frente, porque a coisa começa a ficar difícil. Então a gente tem que ajustar a visão e nem sempre isso é fácil. O interessante é que os Salmos são um livro muito especial, porque eles são a coletânea da experiência de um servo de Deus, em nome dele ou da comunidade, que passa por momentos dos mais diversificados possíveis. Nós temos salmos de profunda dor e lamentação, nós temos salmos de muita alegria, regozijo e celebração intensa, nós temos salmos pedindo a Deus para livrar a pessoa da morte na guerra, por exemplo, Salmo 20, nós temos salmo de gratidão, nós temos salmo de festa comunitária, salmo de adoração, todo tipo de experiência que a realidade psicológica humana pode ter é colocado diante de Deus no saltério. Salmos são 5 livros, capítulo 1 até 41, nós temos o primeiro, depois de 42 a 72, depois dos 73 a 89, depois do 90 até 106, depois de 107 até o final, 5 livros que foram reunidos no período pós-exílio e serviam de inário do culto do povo judeu no que é chamado na história de Beit Hasheni, ou seja, o segundo templo.
Por isso que os salmos têm essas anotações musicais para o mestre de música, em tom de oitava, em voz de soprano, todo tipo de organização litúrgica para que ele fosse cantado no templo. É interessante, surpreendente, que a gente não está acostumado a fazer isso, mas esse salmo é um salmo que fala de uma experiência difícil do salmista. Hoje em dia, quando a gente canta, é difícil ouvir um cântico antigo ou moderno que seja um canto de lamento e dor. Todos os nossos cânticos são sempre de euforia, são sempre de chamar assim a alegria mais expansiva, enquanto no salmo nós temos o lugar para a dor, para a lamentação, para a falha humana no ambiente de adoração oferecido a Deus. Isso chama a nossa atenção, porque uma igreja como a PIB de Teresina, com 98 anos, ela não é simplesmente uma igreja, ela é a realidade da vida dos irmãos, cada um que vive em comunidade. Então, quando a gente, por exemplo, reclama da igreja, no fundo a gente está reclamando da gente mesmo, porque nós somos a igreja. A igreja não é o prédio, não é a estrutura, não é o CNPJ, não é a liderança, é cada pessoa que faz parte do que é chamado comunidade da fé, desse povo que reconhece a bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e vive em adoração a Deus e orientando a sua vida a partir das suas referências e diretrizes. Salmo 73 é uma experiência, eu acho tão interessante como é que isso era cantado no templo. A experiência de alguém que se decepcionou na vida, na sua caminhada com Deus. Ele passou por um momento difícil, é como que ele vai contar um testemunho. Ele diz: pessoal, é o seguinte, eu descobri no final das contas que Deus é bom para com Israel, para com o povo dele, para quem tem um coração puro, limpo, ou seja, um coração não dividido, porque ninguém tem um coração perfeito, significa um coração focado na realidade de Deus. Mas eu vou contar para vocês, quanto a mim, os meus pés quase se resvalaram, pouco faltou para que eu não desviasse de uma vez os meus passos na minha jornada, e eu vou contar minha experiência para vocês, o que foi que aconteceu com ele. E nós vamos observar que isso é muito interessante, por quê? Porque na nossa vida cristã, nós servindo a Deus no meio do povo, nós às vezes nos desanimamos porque não entendemos qual é a natureza da experiência que a gente enfrenta, não entendemos onde está Deus numa hora dessa, e não entendemos qual é o nosso papel, o nosso lugar, e não conseguimos lidar com a realidade de quem somos, onde estamos e quem é o Deus que nós nos servimos. E muita gente se perde e fica espiritualmente prejudicado sem saber qual é a sua caminhada. O salmista conta a sua experiência e ele começou a passar por um problema muito sério. Por quê? No Antigo Testamento, nós temos muito claramente aquela ideia inicial, muito nítida, de que quando uma pessoa era fiel à aliança que Deus fez com o seu povo, Deus fez uma aliança com o povo de Israel no Monte Sinai, que está descrita em Êxodo de 19 até capítulo 24, a essência da aliança está no capítulo 20, e Deus disse para eles: olha, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, portanto não terás outros deuses perante mim, ou para serem rivais de mim, para concorrerem comigo, não farás para ti nenhuma imagem de escultura de nada. E Deus dá toda a regulamentação, e a aliança continua e diz: se vocês forem fiéis e me obedecerem, então bendito será tu no campo, bendito serás tu na cidade, a tua videira vai frutificar, a tua mesa será abençoada, a tua família vai crescer. E se você não for fiel, então você terá sofrimento em todas as áreas. Essa teologia que a gente chama retributiva era a marca da aliança. Depois a gente vai ver que a Bíblia problematiza isso, vai mostrar que nem sempre é assim, que Deus tem caminhos mais profundos. Às vezes uma pessoa parece bem, mas não está bem, e tem gente que parece mal, como Jó, por exemplo, e não tinha nenhum pecado para que viesse a sofrer daquela maneira. Mas num primeiro momento é isso que acontece, como acontece com muita gente aqui na igreja, que começa
a servir a Deus e procura ser uma pessoa honesta, começa a fugir de todo comportamento indevido e de repente as coisas não parecem estar funcionando. O salmista entra numa crise muito grande, porque ele diz: eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. O salmista um dia olhou na sua garagem e viu lá uma BMW, uma Belina muito velha. E olhou na garagem do vizinho que fazia tudo que não devia e lá está uma BMW. Ele começou a perceber como a vida de pessoas que viviam fazendo mal estavam indo muito bem, e aquilo começou a azedar no seu coração, começou a haver um ressentimento. Assim como muitas pessoas na igreja que vê que tanta coisa não bate bem a realidade, mas guarda isso dentro de si, e aquilo vai, como se diz lá no interior, pubando por dentro, assim, vai acabando com o indivíduo, assim, vai criando, toda uma dor muito complicada no coração. E ele então agora, com o seu coração doente, com o seu coração machucado, com aquela cara de quem está chupando limão o tempo todo, é igual aquele sujeito que tão revoltado, mesmo morando sozinho, queria fugir de casa, para os irmãos verem como a coisa é difícil, E aquela pessoa que você pergunta, fala para ele, bom dia, ele responde, bom dia você, de tão revoltado que ele está. Sai cuspindo marimbondo, sujeito revoltadíssimo, ele está azedando por dentro. A lente número 1 que ele põe aqui no seu oftalmologista, só enxerga uma realidade na vida, a figura do ímpio e do mal. Tem gente que está assim, tem gente que você conversa com ele, dá vontade de sair de perto, porque só fala o que não presta, só coisa ruim. Por quê? Porque ele está azedando por dentro, ele vê a figura do perverso, ele vê o desdobramento da maldade e da prosperidade de quem faz o mal, e ele vai se revoltando, e ele não coloca isso exatamente para fora, de uma maneira terapêutica, aquilo vai azedando por dentro. O salmista fica desse jeito. Ele diz o seguinte, tem mais, esses desonestos, perversos, gente ruim, que ganha dinheiro com o que não presta, esse pessoal, para eles não há preocupações, estão sempre de boa, o seu corpo é sadio e brilhante. Olha só, eles nem engordar não engorda, pastor, eu só comi um bolinho de chocolate semana passada, eu fui no médico, ele já disse que o negócio está feio para o meu lado. Pode uma coisa dessa? O sujeito, ele come carne de sol semana toda, depois almoça 2 carneiros e nem ganha 1 quilo a mais. O negócio está difícil, eles estão sempre de boa, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Tem gente, inclusive, nessa vida, que parece que faz tanta coisa ruim, e como diz o povo aí fora, nem morreu o cara não morre, já está vivendo com hora extra, já está passando da conta, com tanta coisa incrível. E há pessoas que, sem razão, uma criança às vezes é vítima de uma bala perdida, e a gente não entende, o salmista está cozinhando isso dentro do coração. E aí, o que acontece? Se a gente acha que a coisa vai melhorar, os irmãos se preparem que sempre no fim da luz tem um túnel a mais, a coisa está complicada. Ele vai dizer que esses perversos e desonestos, a soberba, versículo 6, os cinge como um colar. Além desse pessoal viver de desonestidade e de estar bem de saúde o tempo todo, eles ainda são arrogantes, ainda olham para cima dos outros assim, com desprezo, têm uma atitude de soberba e claramente evidenciada, e se vestem de violência, fazem todo tipo de atrocidade, estão de tal forma que os olhos saltam-lhe da gordura e do coração brotam-lhe fantasias, estão numa situação de prosperidade plena, bem-estar, abundância, fartura, e quem vive assim, o que acontece? Começa a maquinar um monte de coisa, fantasiar no sentido de maquinações, e como diz o verso 8, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, ou seja, eles não só fazem o mal, mas fazem o mal planejadamente. E aquela pessoa que a polícia pega e vai entrevistar o sujeito,
E ele responde com a maior frieza, com a maior tranquilidade. Fica evidenciado que tudo aquilo que ele fazia planejado e pensado. Não foi sem querer, não foi que ele ficou nervoso na hora, não foi que ele perdeu a cabeça, não, tudo pensado. É como aquela pessoa que gasta a vida, estuda, aprende, vai para a faculdade, depois tem coragem de abrir parte do seu corpo para esconder uma quantidade expressiva de droga e tenta atravessar um continente para o outro para destruir a vida dos outros. Como é que uma pessoa faz uma coisa dessa? Uma pessoa que gasta toda a sua formação para trabalhar com uma empresa cujo objetivo é viciar as pessoas. É impressionante como isso acontece, e esses perversos ainda abrem a boca contra o céu, a língua deles percorre, falam mal de todo mundo na terra, e aí a gente ainda está com a revolta contida. Por quê? Quando tem gente ruim desse jeito, que faz tanta maldade, intencionalmente, e está bem de vida, pelo menos eu tenho uma esperança, que acho que muitos irmãos têm também aqui. Pelo menos a gente vai ter certeza que essas pessoas vão ser rejeitadas e odiadas pelo povo, porque eles são muito maus. Mas que surpresa o salmista vai apresentar para nós. Irmãos, viram? Versículo 10, ele diz: por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos goles, sorvos. É igual aquele político corrupto, que todo mundo diz que não presta e fez o mal. Aí quando o sujeito passa: ô doutor, prazer, deixa eu apertar a sua mão aqui, deixa eu tirar uma foto junto, vamos lá, né? Não, entra aqui comigo. Aí a coisa toda muda de figura. O salmista fica indignado, revoltado, que a última esperança dele é que esse povo perverso tivesse a rejeição do povo, mas que nada. O seu povo se volta para eles e bebe o que eles estão falando como se fosse cajuína gelada, como se fosse coisa da melhor qualidade, como se fosse o suco de bacuri com leite, né, pastor, que é mais gostoso. A pessoa nem se importa e bebe, e eles chegam num grau de arrogância e dizem: como sabe Deus? Acaso existe conhecimento do Altíssimo? Meus amados irmãos, preste atenção. É verdade que a realidade do mundo, onde Deus, que é rei de direito, ainda não é rei de fato, ele permite que os homens ajam conforme a sua própria escolha. É verdade que acontecem coisas assim terríveis, e que quando a gente começa a pensar e refletir, especialmente quem anda ouvindo bastante notícia recentemente, você vai criando uma revolta no coração, e o salmista vai passando por isso. E nesse momento, quando a sua lente só presta atenção na realidade do ímpio, dos perversos, dos maus, ele não consegue se estabilizar. E aí ele vai para um segundo momento, ele vai dar uma mexida agora aqui, né, no nosso oftalmologista do Salmo 73, vai mudar a lente e vamos ver o que acontece logo em seguida. O texto diz: eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. No segundo momento, em vez de enxergar o ímpio, o salmista passa a enxergar a si mesmo. Pela primeira vez ele volta a atenção para a sua própria pessoa. Existe um movimento psicológico no Salmo. Ele está olhando a figura do ímpio, do perverso, a sua ação na sociedade, essa contradição, e vai entrando num azedume profundo de alma, de revolta, e a esse azedume, esse mal-estar, vira a direção, se volta para ele e diz: quer saber de uma coisa? Eu sou bobo, eu sou tolo. A grande verdade é que eu estou perdendo meu tempo em procurar ser honesto, ser gente boa. Estou perdendo meu tempo na igreja.
Porque o pessoal faz tudo que é errado e está sempre no bem bom. Parece que a pessoa que se envolve com aquilo que não é necessariamente bom, não tem nenhum problema com isso. E eu estou aqui, me esforçando, procuro fazer as coisas direito, evito isso, não me envolvo com aquilo e estou só tomando na cabeça. E aí ele entra num processo de lamúria, de sofrimento interno, e ele diz o seguinte: enquanto os ímpios tranquilos aumentam as suas riquezas, eu inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Quer saber a verdade? Cada manhã sou castigado, de contínuo eu sou afligido. Meu time perde até em casa, e isso quando joga contra time ruim. Tudo dá errado para mim. Quando eu pego pão com manteiga de manhã em casa, ele cai com a manteiga para baixo em cima do tapete novo. Tudo que eu faço complica, eu não sei mais como é que eu resolvo. Ele entra num processo de autocomiseração, que muitas pessoas, quando a gente repara, estão nessa situação. Mas, meus queridos, é impressionante que apesar dessa circunstância, apesar dessa visão equivocada do ímpio e equivocada de si mesmo, Deus continua por trás da história, permitindo que isso aconteça na nossa vida e a gente entre num processo de crise que é fundamental para que a gente passe no futuro a enxergar direito. O salmista olha para si mesmo e vai passando por esse processo de lamúria, como você muitas vezes ficou revoltado com você, consigo mesmo, se sentiu nessa situação de explorado, de que ninguém se importa, ninguém enxerga o que você está fazendo, e entra num processo de lamúria interna, de dor, e numa revolta interna, só vê coisa ruim e negativa em relação a si mesmo, e entra numa confusão total. É interessante como ele diz: olha, Deus, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Se eu pensasse em me expressar e colocar para fora tudo que estava passando, e para conversar com o teu povo, isso seria visto como uma traição, eu não teria lugar mais na própria comunidade. Eu então tentei entender isso, e aí o verso 16 diz: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Assim como muitos dos irmãos que passam por lutas, conflitos e grandes crises internas, escondem a crise, e às vezes tentam entender certas coisas que parecem não ter explicação. Alguns desistem. Por isso que o mundo de hoje tem tanto entretenimento, que as pessoas fogem. É uma espécie de droga que ajuda a lidar com os conflitos que parecem não ter solução. As pessoas vivem numa permanente fuga da realidade, numa indústria da distração. Salmista procura e diz: eu não consigo entender, e a crise é aprofundada. Preste bem atenção. Deus, na sua bondade, na sua soberania e sabedoria, sabe muito bem da situação que se encontra dentro de nós. E a grande verdade que a única maneira de ser conduzido a um amadurecimento para uma espiritualidade equilibrada e saudável, a ter de fato sabedoria na vida, é pelo caminho da crise. Então Deus age mais ou menos como a gente assim que quer fazer um doce gostoso, ou quer fazer um vinagrete, né? Põe a cebola lá e deixa ardendo na pimenta e no vinagre. Deus tem um lado assim de churrasqueira. Ele põe você na grelha assim, espeta, põe você no forno e vai virando devagarzinho, você e vai virando aos poucos na brasa, mas depois você fica uma delícia, fica uma bênção. E o sujeito vai passando, e o salmista, vendo o ímpio, depois vendo a si mesmo de maneira incorreta, com a lente errada, ele chega no fundo do poço, chega no máximo da crise. E o que acontece? Os irmãos viram, repararam,
leram direito o Salmo. Vamos ver o que ele diz. Verso 17 diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Eu não sei o que aconteceu, mas seguramente a crise do salmista chegou a um ponto em que ele não conseguia entender mais, e ele abandonou os pontos, ele abandonou a possibilidade dele resolver a situação. No fundo, o que existe em nós são estruturas de personalidade que são construídas inconscientemente para que nós tenhamos o domínio, o controle e o poder sobre todas as situações. Por isso é que a gente se estressa tão desnecessariamente. Por isso que a gente constrói relações defeituosas na vida, relações de distância contra pessoas que nós consideramos inferiores e de proximidade de pessoas que de alguma maneira nos servem. Por isso que a nossa maneira de conduzir a vida é tão complicada, e Deus, para ajudar a destruir as nossas malditas fortalezas, envia a santa e bela experiência da crise. Às vezes ela chega rápido, chega de Sedex na sua casa, e 24 horas ela está lá. Às vezes ela nos surpreende, até que a gente tem que cair na realidade e dizer: Deus, socorro, eu não consigo entender. Quebram-se as estruturas equivocadas de fundamentação do nosso ser, da nossa personalidade. Surge a crise profunda. É a hora de entrar no santuário de Deus. Eu queria ser uma fumacinha, ou talvez, chegando lá no céu, assistir o DVD celestial do Salmo aqui para ver o que aconteceu. Será que o salmista foi na reunião do Shabat, na reunião do sábado no templo? Será que havia alguma festa especial? Ou será que ele foi sozinho agora, despedaçado, em crise, machucado? Ele entra no santuário de Deus e tem uma experiência verdadeira com Deus. Você sabe do que eu estou falando. Experiências verdadeiras com Deus na nossa vida marcam a nossa vida para sempre. Essas experiências mantêm a sua marca permanentemente em nós. Elas são inesquecíveis, elas representam mudança qualitativa de vida. O salmista tem o momento em que a cura começa a se manifestar no seu coração. É como se fosse a noite mais marcada pela escuridão e pelo breu. Alguns estudiosos dizem que logo antes do amanhecer é o período mais escuro da noite. De repente, os primeiros raios de sol começam a aparecer atrás da montanha, e aí o salmista muda o seu discurso e diz: quando eu entrei no santuário de Deus e tive essa visão diferenciada, agora eu comecei a enxergar os ímpios de maneira diferente. Troca de lente. Ele deixa de lamuriar, deixa de reclamar de si mesmo e começa a dizer: que coisa interessante, os ímpios não são dignos de tanta inveja assim, porque Deus, olha que eu nunca tinha pensado no ímpio do ponto de vista da vida final dele. Eu estava com inveja vendo o que ele apresentava diante de mim, mas olha o que eu descobri, que tu, versículo 18, certamente, ó Deus, os pões em terreno escorregadio, diz o texto, e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim ao Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. Depois da crise, depois da experiência espiritual, depois de perceber a realidade de Deus, começa a mudar a visão, e o salmista pensou no ímpio de modo errado, pensou em si mesmo de modo errado, teve a experiência com Deus, agora ele volta
e começa a ver o ímpio da maneira correta. O ímpio parece estar bem, mas não está. São destruídos de repente. De repente, gente que parecia estar aí por cima da carne seca, está mandando em tudo, está feliz da vida, se mata, é destruído, aparece morto de uma hora para outra, tem a sua vida aniquilada. Se descobre o caos interno de luta que existe na sua vida. Que loucura a vida desse povo que rompeu com Deus. Pareciam bem, mas na verdade não estão bem. E prossegue a ação da cura de Deus no coração do salmista, que vai adiante, e no verso 21 vai aparecer algo muito espetacular e especial, que diz: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, Deus, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Os irmãos sabem de uma coisa: todas as pessoas, para terem uma melhora de qualidade de vida, para serem pessoas melhores, para ser você melhorado, você 2.0, você devidamente realinhado, precisam fazer uma coisa que ninguém quer fazer. Ninguém, preste atenção, quer ser ajudado. Porque à medida que você tenta chegar perto de uma pessoa e começar a fazer qualquer tipo de sinalização de crítica ou de questionar qualquer comportamento dela, ela já fica arisca, já põe o pé atrás e já se volta e não quer mais conversar com você. O egocentrismo, o narcisismo humano é tão terrível que a gente sempre procura pessoas parecidas com a gente. Pessoas que gostam do que a gente gosta, numa espécie de contemplação de um espelho. Quando alguém põe em xeque o nosso mundo, a gente se afasta disso. Pessoa esquisita, meio estranha, deve ser meio doido, porque pensa diferente da gente. Terapeutas, psicólogos, psiquiatras, pastores tentam chegar devagarzinho assim para tentar ajudar uma pessoa. Eles sabem que a pessoa tem um comportamento muito complicado, mas deixa ele tocar no assunto, a pessoa pula para trás e ninguém quer ser ajudado. Veja os seus defeitos, por exemplo, que todo mundo comenta. Deixa você ouvir como surge aquela irritação por dentro e você começa a parar de falar, sai fora e não quer nem conversar com a pessoa de novo. Ninguém quer esse tipo de ajuda, é difícil, muito difícil. Como é complicado. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu estava no interior de São Paulo e uma senhora me procurou para pedir ajuda numa situação de conflito. E então eu virei para ela, estávamos conversando debaixo de uma árvore, e eu virei para ela e falei: nesse caso seria bom você conversar com a pessoa e pedir desculpas, reconhecer o seu erro e falar com a pessoa para tentar acertar a situação. Eu nem terminei de falar assim, ela já deu as costas, foi embora, e eu continuei falando com a árvore. Então, olha, é melhor você pedir desculpas e pegar suas folhas e colocar em algum lugar, tal, porque, né, senão falando sozinho na rua, o pessoal já ia chamar a camisa de força ali e o negócio ia ficar difícil. Meus queridos, como é difícil. Mas, depois da crise, depois da luta, depois que o coração azedou, enxergou o ímpio errado, enxergou a si mesmo errado, começou a enxergar certo, não é que o salmista vai fazer autocrítica, vai questionar a si mesmo. Ele diz: Deus, que vergonha, meu coração ficou todo amargurado, eu estava com meu íntimo todo atingido pelo que estava acontecendo. Deus, eu estava embrutecido, eu era um ignorante, era como um irracional a tua presença. Pessoas abençoadas por Deus, que têm uma mudança de vida, quando falam de si mesmo, dizem isso: pastor, o senhor não acredita como eu era doido, pastor, o senhor não acredita como é que eu era metido, como é que eu destratava as pessoas, como é que eu fazia isso, como eu me achava. Meus queridos, se Deus
não derrubar a gente por meio da crise, a gente se destrói. Por isso Deus, na sua bondade, machuca você, machuca-me. Ele permite que a gente chegue, e nesse momento de cura, depois da experiência no santuário de Deus, o salmista adquire a capacidade de ter uma santa vergonha do seu comportamento anterior. Deus, eu fui um irracional, como é que eu agi desse jeito? E a ação da terapêutica da crise que Deus traz, focando a visão correta do salmista, finalmente o sol vai nascer de uma vez. E é tão bonito. Preste atenção no alvorecer terapêutico da ação de Deus no coração do salmista. Versículo 24. Ah, Deus é impressionante. Versículo 23, melhor dizendo. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes em glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em me compraza na terra. Finalmente, coração machucado e dolorido em crise, pela primeira vez, enxerga Deus. Antes, ele só viu o ímpio, de maneira errada. Depois, ele só via a si mesmo, de maneira errada. A bênção de Deus o alcançou, ele enxergou o ímpio da maneira certa, enxergou-se a si mesmo da maneira certa, e agora ele enxerga Deus. Deus, em todo momento em que eu estava embrutecido, que meu coração azedou, que eu fiquei como um doido, que a minha cabeça virou, eu olho para trás e agora descubro, Senhor, estou sempre contigo. O Senhor me segura pela minha mão direita. Sabe por que a sua vida não foi destruída? Porque Deus é bom. Deus alcançou você. Pense agora, lembre. E como a sua graça segurou você. E aí ele vai dizer: o Senhor me guia, Pai, com o seu conselho, depois o Senhor me recebe em honra. E aí nós vamos começar a perceber nessa visão de Deus, na cura do salmista, onde estava a raiz do seu problema. Qual que era a razão por que ele ficou tão mal? Onde é que está a chave do problema que você enfrenta? Onde está a verdadeira lente que faz a gente enxergar as coisas erradas? Depois de ser sarado, de enxergar a realidade, de enxergar a realidade de Deus, ele vai dizer um negócio que é de mexer com o coração de qualquer um. Ele diz: Deus, que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. E ele prossegue, versículo 28, antes do fim do salmo, ele diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, do Senhor Deus, ponho o meu refúgio. Qual é o problema? O problema, meus queridos, são os nossos valores. O problema do salmista é que ele entendia que o centro de descanso do coração na vida são os bens que o ímpio possuía. Não há nada errado em possuir os bens, mas a maneira como a gente lida com eles é mortal. Ele achava mesmo, como a nossa sociedade pensa, que se alguém pega um monte de bugiganga que está num shopping center e coloca na sua casa, que a sua vida fica melhor. Que se a pessoa tem um carro, ou uma posição, ou um nome, ou uma roupa X, que isso significa diferença. Quando ele viu que o ímpio tinha melhores condições externas, os seus verdadeiros valores apareceram e ele se ressentiu e se destruiu por dentro. Agora, depois de sarar da sua dor, enxergar
que vale na vida, ele vai dizer um negócio tão bonito de ouvir: bom é estar junto a Deus. O que é bom, irmãos? Ah, pastor, bom é a gente fazer um cruzeiro no mar. Ah, é? Bom mesmo é a gente comer a melhor comida desse mundo até não aguentar mais. Não, bom mesmo é a gente ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só para ver o sol raiar. Será que é? Salmista descobre aquilo que Deus quer que você descubra: bom é estar junto a Deus. Bom é descobrir que o Senhor do universo, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, é o nosso maior bem, nos ama, e nós estamos ligados profundamente a Ele. Quem mais tenho eu na serra? Não tenho, nos céus, não tenho mais nenhum outro prazer na terra, senão o Senhor. O problema das pessoas, quando elas possuem as coisas, elas não sabem que as coisas as possuem, as dominam. No mundo de hoje, as pessoas não têm nada, elas são tidas pelos objetos que elas colecionam. Quando alguém é libertado por Deus, porque tudo pertence a Ele, do Senhor é a terra, e o mar e a sua plenitude, todos que nele habitam. Você não é seu, você é alheio, é emprestado. Ninguém pode garantir nada. Quando a pessoa cai na realidade, o foco do seu coração descansa em Deus, ela encontra o porto seguro da alma. E o segundo problema que o salmista tinha, e que a experiência do Salmo 73 da crise vai curar, chama bastante a nossa atenção. Ele diz no verso 26: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Qual é o problema que os irmãos enfrentam? Aqui em Teresina, e a gente enfrenta em São Paulo, todo mundo vai enfrentar. Nossa carne e o nosso coração vão fraquejar. É só questão de tempo. Nunca me esqueço de uma experiência que eu tive. Eu fiz uma viagem aos Estados Unidos e encontrei um irmão que veio aqui da região de Fortaleza. Ele estava comendo um dia de manhã, aí ele comeu, o maxilar dele travou, e ele teve dificuldade até ele conseguir buscar ajuda, calcificou e ele não fechava mais a sua boca, ele fazia tinha que tomar caldo, tinha que tomar suco, e ele foi fazer operação com o maior cirurgião, um alemão que operava em Chicago, e ele estava lá, e eu conversei com aquele homem, e naquela noite eu entrei no quarto, sozinho, olhei no espelho e fiz assim. Nunca tinha agradecido a Deus, porque o meu maxilar tinha funcionado toda a vida sem dar defeito nenhuma vez. Você tem veias menores que um alfinete na sua cabeça. Se uma delas estourar amanhã, você não sabe nem qual é o seu nome. Meus queridos, nós não somos nada. Onde está a esperança e a firmeza da sua vida? Nossa carne e o nosso coração vão fraquejar. É questão de tempo. Quando a nossa esperança está em qualquer outra coisa, ninguém sustenta. Diferente daquele missionário, aquele homem de Deus, que por volta de 40 anos de idade, uma enfermidade tremenda o atingiu, colocado no hospital, e os médicos apavorados, porque sabiam que o homem ia morrer, quando foram conversar com ele, tentando ajudá-lo, ele virou para eles e disse: hoje eu vou para a casa do meu pai, eu preciso falar com vocês. E falou do Evangelho, olhando firme nos olhos de médicos e enfermeiras, atônitos, que não sabiam como podiam explicar aquilo. Falou e disse: não, o senhor está bem, olha, não é por nada não fica nervoso. E ele: não, eu sei que eu vou para casa hoje. Falou do Evangelho, conclamou a todos os cristãos que se voltasse para o que realmente importa na vida, e aquele homem foi embora, como o seu coração pressentiu, deixando todo mundo pensativo sobre a vida.
Meu querido, onde é que está a segurança do seu coração? Na sua beleza? Está no seu dinheiro? Está no seu pé de meia? Está naquilo que você construiu? Está na sua capacidade? Está naquilo que você acha que está? Quando Deus, tão bondosamente, manda a crise na nossa vida, é para a gente descobrir duas coisas: que o nosso coração, nossa carne, só vão ter firmeza e segurança em Deus, e que Ele é a sustentação do fundo do nosso ser. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O salmo vai terminar, eu acho muito especial e fico fascinado da maneira como ele termina. Por quê? É a última lente. O salmista viu o ímpio, viu a si mesmo, viu o ímpio de modo certo, viu a si mesmo de modo certo, viu quem Deus é, foi curado e trabalhado, e ele termina no último versículo dizendo: no Senhor ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. A última palavra dele é: olha pessoal, meus pés quase desviaram, vocês não imaginam o sufoco que eu passei, mas depois que eu descobri quem Deus é e o que Ele faz, eu vou contar para todo mundo, eu vou proclamar todos os seus feitos, eu vou dividir isso com todo mundo. Eu fico fascinado porque Deus é tão impressionante que Ele usa nossa fraqueza, nossa dor, nossa experiência de crise para transformar você, resmungão, revoltado, indignado, numa pessoa que depois de curada sai proclamando aquilo que Deus faz, contando para todo mundo o poder de cura do Deus que faz a gente enxergar direito. Deus abençoe nosso coração nessa manhã. Vamos abaixar nossa cabeça e vamos orar. Se você sente que Deus falou especialmente com você, eu peço que você coloque a sua mão no seu coração e faça uma oração do fundo do seu coração para teu Pai Celestial nesta manhã. Pai amado, louvado seja o teu nome, Deus. Deus amado, nós te glorificamos, te louvamos e te adoramos, e agora pedimos a visitação da tua bondade, ó Deus. O Senhor sabe que somos pó, como somos frágeis, ó Deus, visita o nosso coração e administra a tua cura, passa o teu bálsamo, ó Deus, age naqueles que estão em crise profunda, ó Deus, enxergando de modo equivocado aquilo que se apresenta diante de nós. Ministra o coração, traz a tua restauração, ó Deus, age no meio da crise, ó Deus, revela-te de maneira clara e fortalece no íntimo do nosso ser a visão correta da dependência que temos de ti, da grandiosidade da tua pessoa na nossa vida. Transforma a nossa dor em proclamação, transforma a nossa lamúria em ação missionária. Abençoa os corações que te buscam nesta manhã, trazendo cura, graça, bênção, restauração e principalmente a glória do teu nome. Nós te adoramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe o coração dos irmãos nesta manhã.